Todas as vezes a qual eu prego, eu tenho pregado em Salmos de Romagem, e hoje estamos no 128. Daqui a uns meses irá acabar Salmos de Romagem. Assim diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, pedimos ao Senhor a iluminação do teu Santo Espírito e pedimos também, Senhor, que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra, que o Senhor nos capacite e que também que a tua palavra fique cravada em nossos corações para não pecarmos contra ti. Assim pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da pregação desta noite será as bênçãos dos que temem ao Senhor. O Salmo 128, como foi dito, é um salmo de romagem. Salmos de romagem é os salmos que os judeus cantavam a caminho de Jerusalém, quando eles iam participar das 3 festas anuais de Israel. E eles iam pelo caminho cantando esse salmo, entoando esses salmos para louvar ao Senhor, que é o que também muitas das vezes nós fazemos quando nós saímos para uma viagem, colocamos lá um louvor, uma música, para aproveitar a viagem e também aproveitar também o caminho e louvarmos ao Senhor. Então esse é o Salmo de romagem, Salmo 128 de romagem. Salmo 128 com o Salmo 127, que é o salmo anterior ao Salmo 128, eles são bem parecidos, eles tratam da mesma temática. Eles são salmos que tratam de famílias, são salmos que tratam do contexto familiar. O Salmo 128, no verso 2, ele fala do trabalho. O Salmo 127 também, no verso 2, vai falar também do trabalho. O Salmo 128, no verso 4, verso 3, vai falar de família. O Salmo 127 também, no verso 3, também fala de família, dos filhos e tudo mais. Então, eles são salmos parecidos. Mas o Salmo 127 apresenta que, sem Deus, a vida do homem é em vão. E o Salmo 128 apresenta que Deus abençoa a vida daqueles que o temem. São salmos bem parecidos, mas o foco de cada um difere um do outro. Enquanto o Salmo 127 enfatiza que a vida do homem sem Deus é nada, o Salmo 128 vai apontar aqui: aquele que teme ao Senhor, o Senhor o abençoa. É isso que o Salmo 128 nos apresentará. Bom, a fim de evitar um certo positivismo, que é a ideia de que tudo na vida vai ser bom para o cristão. O cristão não vai passar por dificuldades, que a primeira leitura desse salmo pode ser interpretar assim, que nada ficará ruim para aqueles que temem ao Senhor, como ele diz no verso 2, tudo te irá bem, para aqueles que temem ao Senhor. Pode ser que alguns tenham a ideia de, não, a vida do crente sempre vai caminhar de bem. Ou até mesmo para evitar o que é chamado de justiça retributiva, que é a ideia de que eu faço para Deus, então agora Deus tem que me abençoar. Então eu temo ao Senhor, então Deus agora tem que me abençoar. Bom, essa também não é a ideia que o Salmo quer trazer. Porque quando ele diz que aquele que teme ao Senhor, o Senhor o abençoará, ele enfatiza que Deus vai dar. É Deus que concede ao homem. E também não podemos esquecer que é um salmo escrito por judeus. E os judeus
passaram por dificuldades, passaram por aflições, e eles escreveram esse salmo. Salmo que aquele que teme ao Senhor, tudo na sua vida vai ficar bem. Então, no contexto amplo das Escrituras, nós não podemos ignorar isso, que o crente vai passar por dificuldades, mas o Senhor vai fazer com que tudo fique bem. Bom, temos alguns exemplos de homens que temeram ao Senhor e mesmo assim tiveram uma vida de perseguições, de aflições, mas no final tudo ficou bem. Nós temos o rei Davi. Davi foi o homem a qual Deus levantou para ficar no lugar do rei Saul. E Saul ficou com inveja de Davi, porque quando eles voltaram da guerra, fizeram um cântico a Davi. Davi matou 100 milhares e Saul só matou milhares. Então, ali naquele momento, Saul começa a ter inveja de Davi, começa a novela de Saul em tentar matar Davi. E Deus sempre livrando Davi da mão de Saul. E Davi era temente ao Senhor, e mesmo assim passou por dificuldades, mas no final Deus fez tudo ficar bem. Outro exemplo muito conhecido é José do Egito. José do Egito foi vendido por seus irmãos ao Egito, chegou lá, foi preso, porque foi temente ao Senhor, e no final ainda, tudo na vida dele ficou bem. Mas ele passou por dificuldades. E mesmo assim, em meio às dificuldades, ele continuou temendo ao Senhor e tudo ficou bem. E uma história mais conhecida ainda é a de Jó. Lá em Jó, no versículo 1 diz, temente a Deus. E mesmo assim, Jó passou por dificuldades. Perdeu tudo, só ficou a esposa para o perturbar, onde dizia, amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Deus tirou tudo de Jó, mas deixou a esposa para que o afligisse. Mas Jó passou pelas dificuldades e mesmo assim ficou fiel a Deus. Bom, o salmo aqui diz sobre família, sobre trabalho, que o cristão, o crente será abençoado com essas coisas, mas também fica a pergunta, tem pessoas que não são crentes e mesmo assim elas têm bom trabalho, têm riquezas, elas têm família grande, vivem bem, vivem aí até 100 anos, mas não são crentes, nunca vieram à igreja, nunca reconheceram o Senhor Jesus como Salvador, mas têm essas bênçãos. Como que fica isso? Bom, como o Salmo 127 mostra que a vida do homem, mesmo que ele tenha todas essas coisas, sem Deus é em vão. O Salmo 128 enfatiza que essas necessidades básicas do homem, que é trabalho e família, elas são melhor aproveitadas por aqueles que são crentes. Porque os crentes não só recebem bênçãos materiais, trabalho e ter família são bênçãos materiais, mas a satisfação nessas bênçãos, Deus só concede aos crentes, que são as bênçãos espirituais. Sentir satisfação no trabalho, ter alegria em ter uma família, ou até viver muito, isso somente Deus dá àqueles que o temem. Então não se engane quando você vê que o ímpio é mais próspero que um crente, porque não significa que ele é satisfeito ou que ele tenha felicidade plena. Você encontra pessoas que têm muito e reclamam de tudo. E também você encontra pessoas que não têm nada e sempre estão satisfeitos com o Senhor. Então, embora essas coisas sejam básicas e às vezes o ímpio tenha mais que o crente, e Deus, na sua soberania e sabedoria, sabe o motivo disso, não significa que o crente não seja abençoado, ou não tenha Deus na sua vida, ou também que ele não tema ao Senhor. Bom, quais são as bênçãos que aquele que teme ao Senhor tem? A primeira delas é ter uma casa abençoada. Dos versos 1 a 4, onde o salmista diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor
e anda nos seus caminhos. Quando o salmista diz temer ao Senhor, não é ter medo de Deus. Embora nós venhamos ter, porque Deus, como foi lido aqui, Deus é fogo consumidor. Mas o temor aqui não é ter medo de Deus, ou não posso chegar perto de Deus que tenho medo dele. É um temor de respeito. É ter Deus em alta estima. Deus está acima de tudo para mim. Isso é temer a Deus. E, consecutivamente, aquele que teme a Deus andará nos seus caminhos, nos seus mandamentos. 3 versículos que nos ajudarão a esclarecer isso, eu vou ler para os irmãos, que é Salmo 119, verso 1 e 2, diz assim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Agora, Salmo 112, verso 1 diz: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Eclesiastes 12, 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Então, se eu temo a Deus, tenho Deus como máxima estima, agora eu vou andar nos seus caminhos. Eu temo a Ele, mas também vou evidenciar isso de maneiras práticas. Eu vou andar nos caminhos do Senhor, vou obedecer o que Deus manda. E o salmista aqui está nos dando a resposta para aquela pergunta: o que fazer para glorificar a Deus? Ou qual é o fim de todo homem? Viver, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quer glorificar a Deus? Quer saber qual é o fim? Seu fim é esse: é temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Uma frase que nós usamos muito para definir a autoridade das Escrituras, nós usamos aquela frase para dizer que a Escritura é a nossa regra de fé e prática. Essa frase testemunha um pouco do que é temer a Deus, que é ter a sua palavra como regra de fé e prática. Isso quer dizer o quê? Que a palavra de Deus é infalível, inerrante, e o que Deus diz é verdade para nós. Isso é um princípio de temor a Deus. A palavra de Deus, o que ela diz, isso é a verdade para você. Isso é um princípio de ter temor para Deus. Nos versos 2, quando o salmista diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Lembra que lá no Éden, quando o homem caiu, Deus amaldiçoou ele com o trabalho, que do trabalho do suor do seu rosto comerás? Aqui já parece que Deus mudou essa maldição. Aonde ele tinha que trabalhar até em extremo para conquistar o pão, aqui ele vai trabalhar, mas Deus ainda vai dar alegria a ele. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então, aquele que teme ao Senhor encontrará satisfação no trabalho. O Salmo 127, que aborda a mesma ideia, no verso 2 diz: inútil você será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Salmo 127 diz: aqueles que trabalham sem Deus é em vão. Salmo 128 diz: aqueles que temem ao Senhor trabalham, mas encontram a felicidade. Porque o trabalho é uma bênção material, mas agora encontrar satisfação nele, mesmo quando ele é ruim, isso são bênçãos espirituais que nem todos têm. Somente aqueles que temem ao Senhor a têm. No verso 3, quando ele diz: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. A videira é a árvore que dá fruto da uva. Quando o salmista diz no interior da tua casa, no Antigo Oriente, as mulheres tinham um lugar específico dentro da casa. Ficava bem nos fundos, onde elas tinham o seu lugar, como hoje, né, para guardar maquiagem, para guardar escova de cabelo.
a mulher tinha esse lugar específico para ela. Então ele usa a comparação com a videira, que dará muitos frutos, que a videira naquela época tinha a ideia de abundância. Então, para o judeu, a árvore da videira passava a ideia de abundância, de muitos frutos. Assim ele compara a mulher do homem que teme a Deus. Ela será assim, ela será frutífera, ela trará abundância. Na parte B do versículo 3, onde ele diz: teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Oliveira é a árvore que dá a azeitona, né, que dá o óleo. Quando ele diz rebentos da oliveira, comparando com os filhos, essa árvore da oliveira, quando o tronco mais velho, quando ele está muito velho, ela deixa de dar frutos. Aí o que acontece? Ela começa a gerar brotos e rebentos em volta dela, e os cultivadores deixam que esses brotos, esses remendos, eles cresçam junto com a árvore, até que a árvore se torne uma só, para que ela volte a dar frutos. A oliveira é uma árvore que ela dura anos, até mesmo décadas, e ela demora a dar frutos, mas quando ela dá também frutos, ela dá muito fruto. Então o salmista compara os filhos do homem que teme o Senhor como esses rebentos juntos ao redor da mesa. Aí traz a ideia de que os filhos, junto com os pais, eles eles cooperarão no lar. Será um lar unido, um lar que dá frutos. Assim é um homem que teme ao Senhor. No versículo 4, quando ele diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Lembra daquela ideia de que as pessoas podem pensar que podem barganhar com Deus? Eu temo ao Senhor, então Deus tem que me dar. O salmista aqui no versículo 4, ele rasga essa ideia. No verso 1, quando ele diz bem-aventurado, o sentido que ele quer passar é de contentamento do que a pessoa é. Você é bem-aventurado por temer e andar nos caminhos do Senhor. Traz a ideia de integridade, é o que eu sou. Agora no verso 4, ele mostra que esse homem é abençoado porque Deus lhe dá. A ideia aqui é mostrar que Deus é que abençoa esse homem. Ele teme a Deus, ele anda nos caminhos do Senhor, mas isso não garante que ele será abençoado, mas que Deus é que o abençoa. Bom, o que temos disso dessa primeira bênção de maneiras práticas para nós? A primeira delas é: caminhe com obediência ao Senhor. Seja obediente a Deus. Que Deus nos dá as bênçãos materiais e também nos concede as bênçãos espirituais, em ter satisfação naquilo que Ele nos dá. A sociedade hoje apresenta muitos caminhos e propaga e defende muitos caminhos que vão contra o caminho de Deus. Mas mantenha em obediência ao que Deus decretou, ao que Deus determinou. O homem que teme a Deus e anda os seus caminhos, até mesmo quando tudo em volta não defende o que Deus quer, ele continua defendendo o que Deus quer. Andemos em obediência ao Senhor. Do trabalho, sei que o trabalho é pesado. Eu já trabalhei, antes de eu vir ao seminário, eu trabalhava numa siderurgia, e antes dessa siderurgia eu trabalhava em uma loja de doce. Toda sexta-feira chegava naquela loja de doce um caminhão lá da central, vinha carregado assim para abastecer a loja para o final de semana. O dia que eu odiava era sexta-feira, que chegava esse caminhão lotado de coisas, e a loja era embaixo, ela tinha 2 andares, é embaixo, e não sei a ideia de quem foi, mas colocar o estoque lá em cima. Então aí você tinha que subir com as caixas e colocar lá em cima. Bom, já dá para imaginar que não era feliz esse dia, mas
ia. Porque quando eu estava desempregado, eu pedi a Deus por um emprego e Deus concedeu o trabalho. Eu comecei a trabalhar. E era esse trabalho. Então, uma das formas de encontrar contentamento nesse trabalho era lembrar que eu pedi a Deus e Deus me concedeu. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que o trabalho que você tenha que ir amanhã seja ruim, reconheça que ele é uma providência de Deus na sua vida. É o que Deus está lhe dando no momento. Mas não significa que tenha que morrer lá. Eu também não tinha que morrer lá carregando caixa. Mas é um começo que você não precisa terminar lá. No sistema que nós vivemos, é possível trocar de trabalho, é possível subir de vida. Então encontre contentamento e satisfação no emprego. Porque o emprego é bênção de Deus e Deus concede a nós, aqueles que o temem, a satisfação no trabalho. Mesmo que ele seja pesado, mesmo que o ambiente não seja agradável, mas Deus nos dá contentamento. Aqueles que pensam em casar-se ou que queiram formar uma família, procure parceiros que têm Deus como alta estima. Aqueles que temem a Deus, aqueles que andam no caminho do Senhor. Como aqueles que já são casados vão dar conselhos aos solteiros, eles dizem: preste bem atenção no que faz no namoro, porque no casamento não vai melhorar, vai ser pior. Então escolha bem agora, escolha aquele que teme ao Senhor, para não depois quebrar a cara, dar de cara com a parede. Eu não vi, Deus? Escondeu muito bem. Não, mas repare bem, analise bem se é uma pessoa que teme a Deus. Não vá como o mundo diz, Todo homem é igual, então vamos procurar os mais ricos. Toda mulher é igual, então vamos escolher as mais novas. Não, o crente não pensa assim. O crente vai por aquele que teme a Deus. Busque aqueles que temem a Deus para se casar. E para os jovens também, para todos aqueles que são filhos, pegando a comparação do salmista com os rebentos das oliveiras, onde os rebentos juntos com o tronco velho faz com que dê novos frutos e há uma cooperação ali. Os jovens também cooperem com os seus pais dentro dos seus lares. Procure testemunhar a mesma fé para que seja um lar harmonioso, como o salmista aqui demonstra. Os filhos, a esposa, todos vivendo em harmonia, todos testemunhando a mesma fé. Porque hoje a sociedade ensina os filhos a chegar em casa e arrumar confusão, Não se submeter ao pai, não a cooperar com o pai. Mas você que é jovem, você que é filho, lembre-se disso, de cooperar com seus pais, cooperar para o melhor do seu lar. Deus nos concede todas essas bênçãos materiais, de trabalho e de família, mas devido à queda elas foram prejudicadas, elas foram afetadas, mas em Cristo Jesus nós temos a restauração de tudo isso. Em Cristo nós temos a restauração do propósito do trabalho, em Cristo nós temos a restauração familiar. Cristo restaura todo o nosso, não importa qual seja o ambiente familiar, Cristo, Ele restaura. Jesus é o único que pode restaurar o seu ambiente familiar, que talvez não esteja dos melhores. Cristo é o que pode restaurar. Ele restaura todas as coisas. A segunda bênção que aquele que teme ao Senhor tem, se encontra dos versos 5 a 6, que é a bênção de poder orar pelo teu lar. Aqui o salmista, ele muda completamente. No começo, ele apresentou o homem que teme a Deus. Esse aí é o homem que teme a Deus. Está vendo esse homem aí? Esse é o que teme a Deus. Ele faz isso e isso, e Deus o abençoa assim e assim. Agora, ele começa a orar por este homem, como se ele estivesse profetizando sobre a vida desse homem que teme a Deus. No verso 5 ele diz: O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida e veja os filhos de teus filhos
paz sobre Israel. Quando ele diz assim, o Senhor te abençoe desde Sião, nós devemos lembrar que, na época do Antigo Testamento, a cidade de Jerusalém ficava em cima do monte Sião. E lá ficava o templo de Deus, que significava para os judeus a presença de Deus. O templo do Antigo Testamento significa para os judeus a presença de Deus. Então, o templo ali no Monte Sião, para os judeus, significava que Deus estava lá. Bom, quando ele diz Deus te abençoe desde Sião, ele está dizendo que lá de Sião, onde Deus fica, Deus te abençoe. Mais uma vez, reforçando a ideia de que as bênçãos que ele acabou de descrever vêm de Deus. As bênçãos que ele acabou de descrever, trabalho e uma família abençoada, vêm de Deus. É Deus que abençoa. E quando ele diz, para que veja a prosperidade de Jerusalém, a ideia aqui é que esse homem viva muito tempo e que nesse tempo que ele viver, ele veja a cidade de Jerusalém nos seus melhores dias, né? É o que nós sonhamos para o Brasil, mas acho que vai demorar. Mas é o que ele ora para esse homem, para que o homem veja os melhores dias de Jerusalém, veja a prosperidade de Jerusalém. E quando ele diz, durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos, também ainda reforçando a ideia de viver muito tempo, de ver os filhos, ver os netos, que é o que todo pai de família quer ver os filhos, quer ver os netos. Então ele ora para esse homem para que ele seja abençoado assim. O que nós temos de aplicação nessa segunda bênção para nossas vidas de maneira prática? É orar. Orar pelos nossos parentes, orar pelas nossas crianças, orar pela nossa cidade, ainda mais agora em contexto de eleição, onde as cidades ficam divididas, orar pelas nossas igrejas que estão espalhadas, orar pelo reino de Deus, onde os missionários estão espalhados, pregando o Evangelho, e orar também pelas próximas gerações que virão, os seus filhos, a qual vocês podem programar em ter, orar por eles para que Deus os abençoe. Nós não podemos orar pelos mortos, tá? Mas orar pelos que virão, pelos nossos filhos, nós podemos orar sim, colocar na mão de Deus, já mostrando que nós confiamos em Deus e que Deus guiará o caminho dos nossos netos, dos nossos filhos e tudo mais. E lembrando também que Deus, quando nós pedimos algo a Deus, Deus ele tem prazer em nos abençoar. Quando nós pedimos algo a Ele, Ele sente prazer quando nós vamos até Ele e também Ele sente prazeroso em nos conceder as bênçãos, em nos abençoar. Deus tem prazer em abençoar aqueles que o temem e andam nos seus caminhos. E por fim, quando nós olhamos para esses salmos, nós podemos perceber a maravilhosa graça de Deus sobre aqueles que o temem e andam nos seus caminhos. Se você teme a Deus e anda nos caminhos de Deus, saiba que isso é a graça de Deus sobre você. A graça de Deus que o capacita a crer nele, a tê-lo como alta estima. Isso vem de Deus. Então é Deus que, até mesmo Deus que provoca em nós a vontade de reconhecê-lo e temê-lo e andar nos seus caminhos. Porque se for levar pela nossa natureza pecaminosa, nós não vamos buscar a Deus. Então é a graça de Deus que age em nós e faz com que nós tememos a Ele e andemos nos seus caminhos. Então se você é assim, agradeça a Deus pela graça dele que está sobre a sua vida. Concluindo, meus irmãos, as bênçãos do que teme ao Senhor, uma casa abençoada e a bênção também de orar pelo teu lar. Essas são bênçãos que Deus concede aos crentes, mas também Ele não concede a todos os crentes. Um exemplo disso são os missionários que estão espalhados pelo mundo, são reféns de grupos extremistas, são reféns de
países onde não aceitam o Evangelho, e eles ficam privados de trabalharem, ficam privados de terem muitos filhos. Um missionário que, se for pego nos países que não aceita, as pessoas cometem atrocidades com a família de missionário. Então são crentes, mas que não desfrutam também dessas bênçãos que nós, em nosso contexto, convenhamos que podemos desfrutá-las. Mas Deus, na sua soberania, na sua sabedoria, sabe o porquê do motivo deles não poderem desfrutar dessas bênçãos. E acredito que o maior motivo é que para pregar o Evangelho. Então são pessoas que abrem mão, de certa forma, de ter essas bênçãos de maneira completa para poderem pregar o Evangelho. Então, tendo isso em mente, são bênçãos de Deus, mas não significa que elas estarão sobre a vida de todos os crentes que temem ao Senhor. Mas também não significa que aquele crente que não tem todas essas bênçãos, não significa também que ele não tema ao Senhor, como é o caso dos missionários. Você que ainda esteja nos vendo, ou que nos visite, que ainda não é crente, a palavra que fica para você é: mude seus caminhos. Arrependa-se, coloque o Senhor em alta estima e passe agora a andar nos caminhos do Senhor. É o que fica para aqueles que ainda não são crentes, que estejam nos assistindo ou estejam nos visitando. Arrependa-se e passe a andar nos caminhos do Senhor. Amém? Deus abençoe, irmãos.